Olá, a graça de Deus para vocês que acompanham o professor de EBD. Hoje nós vamos estar iniciando nosso primeiro tema, nosso primeiro artigo, que eu tenho aqui sobre o ladrão penitente, o ladrão da cruz. É um tema bem exaustivo, porém eu de uma resumida aqui no material que a gente tem e vamos estar compartilhando com vocês. Enquanto isso, eu gostaria que você desse uma passadinha no meu canal, olhasse o material que tem lá, para que se inscrevesse no canal. Nós temos bastante coisas interessantes aqui, curiosidades da Bíblia, né, sobre o dízimo. Temos aqui quem era o mais veloz da Bíblia, isso é bem interessante também. E uma referência aqui, um erro de português aqui na Bíblia Thomas Nelson, e também um erro aqui de referência na Bíblia Palavra-Chave. Novidades sobre a Bíblia Palavra-Chave, então você vai encontrar aqui no canal do professor de EBD. Temos também aqui sobre dicionários, né, dicionário Lexo, dicionário Vine. Temos um review técnico aqui da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ficou muito bom esse aqui, apesar que o vídeo não me ajudou muito, que ele virou, ele ficou no sentido retrato, em vez de ter ido pro... Mas isso é uma coisa do YouTube, né, agora eu já sei. Mas dá para você acompanhar ali, ok? Então vamos lá ao nosso estudo. Então o tema é o ladrão da cruz salvo hoje. Será que o ladrão da cruz, quando disse para Jesus, lembras de mim, Senhor, quando vieres no teu reino? Jesus respondeu, eis que te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Será que o hoje ali, a vírgula vem depois ou antes do hoje? Então os temas, o local abordado é Lucas 23:43 e João 20:17. A teologia diz o seguinte, né, que nos tempos antigos, o grego koiné, não existe pontuação. Hoje é advérbio, então através do advérbio do texto a gente consegue ter uma pré-determinação o que seria essa vírgula. A questão é se Jesus se referia a ele ser digno. Será que Jesus estava dizendo para ele, não, tu és digno de entrar no paraíso? Ou realmente no sentido literal, você já estará comigo no paraíso? Mas se você crê nisso, né, já te adianto que você tem que crer também que, então, que Jesus levou ele e depois desceu também, né? Porque é isso que nós vamos abordar aqui e você vai verificar no texto. Então a resposta talvez esteja no versículo 42, né? O ladrão diz, quando entrares no teu reino, dando a entender que Jesus, depois de subir ao Pai, o levaria. Então por que Madalena ainda, porque Jesus disse para Madalena, ainda não subiu ao Pai? Então esse questionamento que a gente vai fazer. Na Bíblia João Ferreira de Almeida está quando vieres o teu reino, falando da segunda volta de Cristo. E aí nós temos uma descoberta, para você que não sabe, o manuscrito sírio-curetônio, no caso o sinaítico Peshita, descoberto por William Cureton em 1858. Ele rearranjou essa vírgula, no caso, e ficou como eis que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, para você que não sabe, nós temos um manuscrito, né, pelo menos, que aceita essa doutrina. Ele é um manuscrito sírico, ok. Então, também nós temos, isso aqui está ali no dicionário Champlin, na página 230, e também, se tu pesquisar aí sobre o manuscrito sírico, no Wikipédia, né, vai estar aqui toda a história dele, né, que ele foi, né, tá aqui todo o recurso para você estar sabendo mais do manuscrito de Curenton. E o que isso reflete? Jesus, ao falar, ele estaria no paraíso, ele estaria dando recurso à imortalidade da alma. É claro que isso é outra coisa, porque se Jesus falou que estará comigo no paraíso, então se você crê que Jesus disse, eis que te digo hoje, eis que te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Você que crê dessa forma, você também tem que crer na imortalidade da alma. Então se você não crê, então tem um desarranjo aí, ok? Porque se ele foi, é porque ele não morreu, certo? Pois aquele ladrão não morreria, e também rejeita o recurso do purgatório. No grego, pode-se alterar as palavras, é livre. Okay? O sentido das palavras ali, o arranjo das palavras é livre. Pelo texto, é impossível afirmar. Então, mesmo que você pegue todas as traduções e tiver alguma afirmativa, eu sou mais daquele texto do João Ferreira de Almeida, que diz assim, eis que te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje te digo que hoje que estarás comigo no paraíso. Não que se eu botar o que, também eu estou determinando a sentença. Então, esse texto é impossível de afirmar. Impossível. Todos os dicionários que eu consultei, todas as Bíblias que eu consultei, né, tirando as Bíblias que elas afirmaram isso, depois nós vamos ver abaixo aqui, elas, os comentários dizem, os comentaristas, né, de grego, é impossível dar a sentença, é impossível, tá? Quem dizer que, não, mas lá está determinado, querer falar de gramática, isso e aquilo, não tem, tá? Não adianta, é mentira,
Não tem como comprovar isso. A gente consegue comprovar isso através do contexto bíblico. É isso que também nós vamos estar abordando. Então, ok. O ladrão de Jesus. Em 2 Coríntios 5,8 diz: estar ausente no corpo para habitar com Jesus. Olha, estar ausente do corpo para habitar com Jesus. Ou seja, alma com Jesus. Então a alma fica com Jesus. Né? Em 2 Coríntios 5,8. Fica demonstrado aqui, acima de tudo, que Jesus é o Salvador, estando dotado de autoridade para pronunciar palavras que garantam a salvação eterna da alma do pecador arrependido. Então aqui nós temos uma garantia que a alma é salva através de Jesus. Ok, isso acho que ninguém discorda. O ladrão não precisou de batismo em águas, nem ceia, nem sábado, nem obras para a salvação, e sim somente a fé. Isso as cartas paulinas também deixam bem claro. Da mesma forma que os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela fé. Está lá em Hebreus, na galeria da fé. Ok? Continuando. O ladrão estaria no jardim do Éden? Por quê? Fica demonstrado aqui, acima de tudo, que Jesus é o Salvador, estando dotado de autoridade para pronunciar uma palavra que garante salvação eterna da alma do arrependido. Ok, isso aqui na verdade foi na hora de colar do texto principal, eu acabei, vamos já deletar aqui, acabei repetindo. Então vamos ali analisar algumas Bíblias. Bíblia de Estudo Shed, leva ao texto de Apocalipse 14:13, que fala: felizes os mortos. De que forma os mortos ficariam felizes? Somente se os mortos pudessem aguardar o chamado da ressurreição. O texto continua e fala de descanso, dormindo. Então, pela Bíblia do Dr. Russell Shedd, ele não acredita na imortalidade da alma. Ou seja, na verdade ele acredita que a alma estaria dormindo. Um tempo, por muitos anos, eu acreditava nessa teologia, nessa hermenêutica. Eu acreditava que realmente eles estavam dormindo, por causa do texto lá de Pedro, quando ele fala de Davi. Vamos ver o que o Hernandes Dias Lopes diz na sua Bíblia expositiva. Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o Dr. Hernandes concorda que na imortalidade da alma e que ele já foi para o paraíso. A salvação que Jesus oferece é imediata e gratuita. Ele não foi batizado, nem foi à igreja, apenas se arrependeu e creu. Por isso foi salvo. Está na página 1364 da Bíblia Expositiva do Hernandes. Vamos ver na Bíblia TT. A Bíblia TT eu vejo como um problema. Por quê? Porque nós só temos um teólogo traduzindo a Bíblia. Mesmo que ele seja muito bom, tal, seja referência. Mas é muito complicado quando a gente faz um material dessa magnitude, e só tem uma referência. Lógico que ele buscou em outras referências, outro dicionário, então pelo estudo dele é isso a transliteração correta. Mas eu fico um pé atrás. Então, está no versículo 42, ele dizia a Jesus: lembra-te de mim, ó Senhor, quando vieres para dentro. Isso aqui é interessante. Significa tempo para o reinar. Ou seja, quando vieres dentro, né? Porque Jesus agora ele está no reino celestial dele, ao lado do Pai. Porém, quando ele trazer o milênio, ele vai estar dentro. Por quê? Porque ele vai estar no local da implantação do reino. Vocês entendem? É isso que está querendo dizer aqui. Quando Jesus vir, ele vai estar dentro do reino. Então ele já vai trazer o reino já reinando. Ele não vai ainda reinar, ele já vai vir reinando. Ok? O teu reinar. Ele disse Jesus: em verdade, a ti digo eu que. Hoje mesmo. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui é glossa dele. Glossa do autor da Bíblia LTT. Comigo estarás tu. Hoje, comigo estarás tu dentro do paraíso. Então ele usou para dizer o dentro aqui. Ele usou para fazer uma afirmativa. Quando vieres para dentro do teu reino. E dentro do paraíso. Então foi isso que ele quis dizer. Aqui é o comentário dele, é do Beza, né?
Beza não, na verdade aqui é o manuscrito Beza, né? Ó, o manuscrito Beza. Confirma, deixa dúvida ao manuscrito de William. Perceba que o mesmo de hoje não existe no original. Então, hoje, né, o mesmo de hoje não existe no original. Aqui está a referência do texto Receptus, de 1598, né? Vamos ver aqui, continua. Quase idêntico ao tal Receptus, usado pela BKJ 1611, do rei King James. Não foi publicada, BKJ é quase o texto majoritário de Rhodes, Fast. Aqui a LTT fala que a Septuaginta é fraudulenta. Página. Esse aqui é um problema. Dizer que a Septuaginta é fraudulenta, sendo que a Septuaginta foi traduzida por Alexandre para ser traduzida. Então, a princípio, o texto mais correto seria a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram traduzidos pela Septuaginta pelos 72. Depois, as outras traduções vieram posteriormente. Nós temos citações idênticas no Novo Testamento citando a Septuaginta. Então, eu fico pensando, inclusive, segundo os estudiosos, eles acham que Timóteo fez referências à Septuaginta. Ele só conheceu a Septuaginta. Aí eu fico pensando, como é que ele vai dizer que é fraudulenta, sendo que há evidências que os apóstolos usaram a Septuaginta. É claro que ela traz os livros apócrifos, mas eu estou dizendo nem toda ela. Então, eu estou dizendo a parte confiável seria os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Então, tanto quanto possível, procuramos traduzir cada uma palavra do texto hebraico para uma palavra do texto português. Então, isso aqui é o que faz, na verdade. Na verdade, ele não faz isso, né? Aqui nós já temos uma refutação para fazer, porque a Bíblia LTT ela não faz isso. Uma palavra do texto grego ou hebraico para uma palavra do português. Isso não existe. Não tem como eu pegar uma palavra do grego, muitas vezes. Até hoje mesmo eu estava lendo aqui no dicionário, no Lexo Lounida. Então ali os estudiosos estavam afirmando que não tem. Na introdução está escrito lá. Não tem como traduzir uma palavra do texto grego e em muitas situações para uma palavra do texto grego. Né? Do texto grego quer dizer para o texto português. Não tem como fazer isso. Então, só aí, ele falando aqui da fraudulenta, falando que é fraudulenta, e essa palavra aqui, afirmando LTT, já é uma refutação dessa Bíblia. O que acontece? Quem que faz esse tipo de tradução? É as Bíblias interlineares. Da SBB, o texto crítico, e esqueci o nome da outra editora que tem o texto massorético, né? Então, o texto literal é que faz esse tipo de tradução, não a Bíblia LTT. A Bíblia LTT aqui está cheio de coisas de achismo, né? Conforme todo dele, ele acha que era e colocou ali. Ok. Aí nós temos uma prova aqui, que está em João 20:17, que Jesus fala a Maria Madalena: não me detenhas. Embora o quarto evangelho só aparece nesse versículo, nós só temos esse versículo contando essa história, só João narra isso. Sendo usada para indicar o toque da mão de uma veste. Ou seja, quando Jesus fala não me detenhas, a princípio a primeira tradução no grego seria não me toque. Não toque na minha veste. Aí alguns vão falar que é porque ela estaria impura e Jesus já estaria glorificado, não poderia tocar. Eu acho uma tradução mais simples, uma observação mais simples é que Jesus não disse não me toque, porque ela ia querer beijar Jesus, ia querer abraçar Jesus, ia querer perguntar como é que Jesus estava, porque realmente a Maria Madalena sentia um amor por ele. Então, ele falou, não me toques, não perca tempo. Como se ele falasse, poderia muito bem traduzir aqui o não me detenhas com não me toques. Não perca seu tempo, no caso, não perca tempo. E corra para fazer, porque Jesus tinha pouco tempo para ficar ali na terra. Então, aqui sendo usada para indicar o toque da sua mão, ou corpo, né, dos alimentos ou de muitos outros objetos, o que nos mostra que sua significação simples é tocar. No entanto, esse vocábulo pode ter o sentido de manusear ou deter. Né? Claro, se ela fosse abraçar ele, se ela fosse beijar ele, ia
ele ia ficar detido ali com ela, indicando algo mais do que o meu toque de algum objeto. Por isso é que a tradução de William em inglês diz: para de agarrar-te a mim. A tradução então de William foi: para de agarrar-te a mim. É o que eu falei lá em cima. Seria uma tradução bem aceita. Ao que o tradutor acrescenta em nota de rodapé, como se eu tivesse vindo para ficar permanentemente. Jesus estava dizendo para ela: ó, não me agarra, não faça eu perder meu tempo, porque eu não vim aqui para ficar permanentemente. As traduções inglesas GD apresentam uma tradução muito similar à de William. A tradução inglesa de Dotholt, não me agarres. Muito provavelmente Maria Madalena se atirou aos pés de Jesus, né, e se agarrava a eles. Página 636 também do comentário do Chamberlain. Do ponto de vista histórico, os advogados dessa posição pensam que Jesus teria a dizer a Maria Madalena: não percas aqui comigo. Há uma importante missão a ser cumprida. Vai contra as boas novas e contra os meus discípulos. Mais tarde terás tempo suficiente para me tocar e saudares com ósculo santo. Né? Assim pensava Beza, Colóvio e Benja. É possível que essa ideia faça parte do sentido da proibição de Jesus. Ok. Ou seja, a obra não está completa, não subiu ao Pai. Aqui é o resumo já, tá? Em toda a Escritura vemos pressa a fazer a obra. Nós temos o exemplo lá de Eunuco, né, que foi trasladado. Foi trasladado por quê? Porque Deus tinha pressa de fazer a obra. Elias correndo, Jonas, né? Jonas correu a cidade em um dia, mas a cidade era para ser percorrida em 3 dias. Até a saída do Egito foi rápido. Os pães sem fermento, a saída do Egito também, né? Os pães sem fermento, eles não tiveram tempo de preparar o bolo e Deus falou para eles: preparem sem fermento. Esse é um dos significados porque o pão é sem fermento. Ok? Também significa o pecado. Aí o que Calvino acredita? Calvino acredita que Jesus glorificado não podia ser tocado pela pecadora Magdala, pela Maria Madalena. Isso é o que acredita o Calvino. Aí nós vamos ver aqui a minha conclusão. Isso aqui é um resumo, tá? Do texto do estudo base que eu fiz. É só um resumo para vocês ver o que a gente pode entender com esse texto. Então não há certeza no texto, que há um ou outra interpretação. Não tem como a gente determinar isso. Se tiver isso em alguma Bíblia de alguma tradução bíblica, é porque foi achismo do autor por causa de um outro detalhe. Porém, com o manuscrito de William, há uma chance concreta da vírgula depois do hoje. Ou seja, eis que te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Então ele estava dizendo naquele dia que estará comigo no paraíso. Então é temporal, não tem tempo, né, para o ladrão estar na cruz. Visto que ele mesmo, né, pensava que isso só poderia acontecer quando Jesus viesse trazer o seu reino milenar. Isso que a gente nem falou aqui da Marta, que acreditava que Lázaro, seu irmão, ressuscitaria no último dia. Eu creio, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Então o que ela estava dizendo ali? Que vai ter um dia que Jesus vai vir e vai tudo acontecer. É por causa disso que a gente acredita no pós-tribulacionismo. Ok? Eu tenho uma frase que eu falo, eu vou trazer esse estudo aqui. Eu tenho um estudo aqui de umas 20 páginas sobre o pós-tribulacionismo. Eu falo assim, né? Creia no pré-tribulacionismo, mas se prepare para o pós. Por quê? Porque todos aqueles que creem no pré têm um problema, né? E se o pós estiver certo? Né? Ninguém trabalha com essa hipótese. Já pensou? Nós estamos em plena período de tribulação, vamos ter que fugir e tal, correndo para não aceitar a marca da besta. E a gente descobre que o pré caiu por terra. Jesus vai vir no pós. E aí como ficam as pessoas que creram? Será que elas vão abandonar a fé? Jesus não veio no pré, eu sempre criei no pré, sempre vi os grandes teólogos falar do pré, e ele não veio, e agora como é que fica? Então é uma frase, eu acho que bem contundente. Ok. Porém, como manuscrito de William, há uma chance concreta, vírgula C depois de hoje, aliado ao contexto do ladrão penitente, que diz: quando vieres dentro do teu reino, na LTT. Eu trouxe esse versículo para cá porque eu achei, apesar de não concordar com a segunda parte da interpretação dele,
Mas essa parte aqui é bem interessante, quando vieres para dentro, né? Porque aqui traz realmente um significado um pouco maior. Porém, esse dentro não existe, né, no texto original. Corresponde ao Pai vosso, Pai nosso, venha o teu reino. Então, o ladrão da cruz estava concordando com a oração do Pai Nosso. Então, nós temos três concordâncias aqui, né? Quando venha o teu reino, a Marta vai estar no último dia, e temos aqui também o Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Até o ladrão da cruz acreditava na volta de Jesus para uma recompensa futura. Por que esse assunto pega um pouco, aborda um pouco o pós-tribulacionismo? Porque se fosse pré-tribulacionismo, ele ia crer o quê? Ele ia crer que Jesus que estaria, ele estaria, a sua alma estaria, no caso, no seio de Abraão, né? Coisa que, na verdade, até o pós pode acreditar, não tem problema nenhum, pode acreditar no seio de Abraão, né? E acreditar nesse receptáculo de almas, né? Que seria o Hades, o Sheol. E o que acontece aqui, né? A recompensa futura. Ele estava pensando numa recompensa futura quando o ladrão falou isso. Então, agora, naquele momento, ele estava pensando, agora eu vou morrer, tal, cumprir meus pecados, mas que Jesus se lembre de mim quando vieres no teu reino, né? A clássica visão da segunda volta de Cristo, onde seremos acordados. Ou seja, né, aqui na visão para quem como eu peguei uma parte do texto, a outra parte eu falo dos que acreditam na imortalidade da alma. E aqui está falando do sono da alma. Então, para os que acreditam no sono da alma, é o momento que será acordado, né, naquela volta iminente de Cristo. Que pode ser também no pós, o pessoal do pré defende iminente, mas iminente também vai ser no pós. Né? Então, não dá para usar essa palavra só para o pré. Mesma visão da Marta. Pois a Marta em Modelares diz: eu creio que ele vai ser ressuscitado na segunda volta, no último dia. Está lá em João 11, 24. E na passagem onde Madalena viu Cristo ressuscitado, Jesus fala: não me toques, por causa da pressa, né, ao avisar os apóstolos. Ela, se alegrando, iria demorar muito a fazer isso. Mas a chave está em Jesus ter permanecido 40 dias na terra. Então percebam que se ele foi lá, voltou e deixou o corpo lá de... Porque ele falou, estarás comigo. Então Jesus teve que levar ele. Se Jesus teve que levar ele, logo ele teve que voltar. Porque o texto é claro que ele ficou 40 dias na terra. Mesmo que tenha ressuscitado ao terceiro dia, Lucas 24, 46, ele não subiu ao Pai, ao paraíso. Atos 1, 3. Como o ladrão penitente teria ido ao paraíso no mesmo dia que Jesus? Se Jesus afirma não subir, ao menos que existia um seio de Abraão antes do reino dos céus. É pouco provável, porque o ladrão disse, no teu reino. Um texto neutro seria viável. Nem que o ladrão foi, nem que não foi no mesmo dia, mas seria digno. Então, esse estudo que eu trago é para defender que ele seria digno. Jesus estava dizendo para ele. O texto não diz. Eu acredito que o texto não diz. Para nós, para eles era muito claro isso. Porque se eles soubessem que iam ter essa divergência, ou ter essa desculpa, ou que, como Paulo fala que há mistérios, talvez não estava muito claro para ele, ou que estava tão claro para eles que eles pensavam assim, não, isso aí está claro no texto, vocês não estão entendendo, entendeu? Então, se eles soubessem que existia essa dúvida, eu acredito que eles colocariam. Paulo lá ia colocar, não, porque assim como o ladrão da cruz esteve no mesmo dia com Jesus no paraíso, depois ele voltou na terra para falar com Maria Madalena, para mostrar os apóstolos e tal, teria algum versículo nesse sentido. Então, os versículos que não tem, que deixa dúvida, eu entendo que era tão claro para eles que eles não imaginavam que futuramente o pessoal ia ter dúvida quanto a isso. Então, o que eu penso? O texto é neutro. O texto é neutro. Mas o contexto dele leva a crer que não, que Jesus não subiu. E se ele não subiu com ele, como é que explicar essa frase? Jesus estava dizendo que ele era digno. Ele era digno de entrar no paraíso. Ok? Então esse é um pouco do estudo. Eu não trouxe o estudo completo, porque seria aí no mínimo umas 2 horas. Não tem como trazer. Mas se você tiver alguma dúvida, de repente a gente lendo aqui, discorrendo, eu não ajeitei esse texto aqui ainda, como foi uma colagem. Teve alguns erros de português aqui e também erros aqui de concordância. Mas se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, tá? Mas eu acho que deu para entender o porquê, né? A gente trouxe aqui os principais tópicos, porque a gente não deve acreditar necessariamente que ele foi naquele dia mesmo no paraíso, por causa dessas evidências do contexto.
Nós não temos como provar. E você já viu que o texto é neutro. Quem falar que não, já está irregular. O texto é neutro, não está dando sentença nenhuma aqui, tá? Não tem como fazer, pegar só esse versículo e fazer uma sentença dele, fazer uma exegese, porque tem que analisar o contexto. E o contexto diz que não foi. Diz que ele era digno, ok? Tá bom, meus irmãos? Obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, né? E se quiser também me dar alguma sugestão, a gente tem bastante material, sugestão de temas, né, pra gente estar abordando, a gente vai fazer vídeo, ok? Então, um abraço a todos.